Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, começando mais uma semana, oh glória a Deus, Aleluia. louvado seja o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, né? Pelas bênçãos que são derramadas sobre a nossa vida, nossa família. Eu só tenho que louvar, agradecer e bendizer a Deus. Aleluia. Como Deus é maravilhoso, irmãos, como o nosso Deus é grandioso, misericordioso. A gente vê, né, quando a gente ora pelos irmãos aqui no caderninho, a gente coloca um nome e depois você vê que Deus curou, Deus libertou. Ontem, né, eu estava recebendo um testemunho da irmã Teia, a Fabiana, a gente orou muito tempo por ela, uns 5 anos, mas para a honra e glória do Senhor, ela foi completamente curada do câncer. Então isso é motivo tão grande, né? Mesmo que não houvesse essas curas, pelo que Jesus já fez por nós ali na cruz, no Calvário, derramou seu sangue por amor a cada um de nós. Aleluia. Isso daí já é o suficiente, mas Ele ainda anda curando no nosso meio, no nosso povo. O Alisson, um jovem, né, que a gente orou por cura e libertação, irmãos, muito tempo. Para a honra e glória do Senhor, ontem o Alisson estava na nossa igreja, louvando o Senhor, agradecendo ao Senhor. A gente vê a mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Todos, tantas curas, tanta libertação, tanto que o nosso Deus tem feito no nosso meio. E eu só tenho que louvar, agradecer a Deus. Louvar a Deus porque também apresentou para nós uma outra família em Cristo, né? Aleluia. Lá em Guaianazes, ele é conhecido como Peixotinho, e lá nós conhecemos a pastora Jéssica, o pastor Elton, e a família, as crianças, a cidade, as irmãs da igreja. Foi tudo tão maravilhoso, um encontro de mulheres que, nossa, encheu nosso coração de alegria e de paz. Então, assim, o Senhor, Ele nos leva, né? Nos conduz com as irmãs lá de São Sebastião do Paraíso. Ontem eu estava vendo, eu falei, como Deus está unindo as igrejas. Ontem estava reunido conosco os irmãos de Santa Cruz, da Santa Cruz, né? A Donai lá de Santa Cruz, aqui de Patrocínio Paulista, junto com a nossa Donai. E eu falei, Deus está reunindo, né? Os filhos para louvar, agradecer, benzer. E louva a Deus por tudo, pela sua vida, entregando o seu lar, você que vai entrar, pedindo assim que Deus toque, cure e liberte, né? Cada um. Amém? O Elcio vai falar bom dia, falei demais. Bom dia, graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento de oração, te louvamos, agradecemos, pedimos a sua bênção, o seu amor, a sua misericórdia seja derramado sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias, nossas crianças, todo o nosso trabalho, e que o Senhor nos abençoe, esteja conosco, fica conosco, ouve, Senhor, nosso clamor, ouve a nossa oração, Pai, que suba até a Ti como um perfume suave. E em nome de Jesus, o Senhor possa nos abrir no entendimento para que nós possamos proclamar essa palavra, ler com um entendimento, que seja o Espírito Santo a nos revelar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus, porque nós sabemos que Ele é que nos liga ao Pai Todo-Poderoso, Ele que nos remiu, Ele que nos lavou de todo pecado e toda iniquidade. Nós te louvamos e bendizemos por esse momento, declarando que o Senhor Jesus é o único e suficiente Senhor da nossa vida, da nossa cidade, da nossa família. Nós declaramos o seu senhorio sobre a nossa vida, Pai. Amém, aleluia. Glória nós te damos. Irmãos, queria falar hoje sobre um momento onde o pastor Mauro fez uma pregação na igreja e a ministração dele foi muito significativa. Ele falou sobre o momento que a gente tem que ficar calado. Às vezes não é nem por discernimento ficar calado, mas é um momento que você não tem palavras para definir a
aquilo que você está sentindo emocionalmente naquele momento. E ele falou vários pontos, mas eu não queria falar igual ele falou, não, porque eu estava meditando hoje um livro de um capítulo aqui do livro de Jó, e eu gostaria de falar daquele momento que Jó, todo mundo... Edna, bom dia, com Edna, alegria, Pai do na Senhor. paz do Senhor Jesus. Irmã, boa semana. E ele falou daquele momento que Jó estava sofrendo aquelas feridas, aquelas chagas, da cabeça até a ponta dos pés, ou da ponta dos pés até na cabeça, feridas, ele a ponto de ficar raspando com telha, sentado na cinza, né? E eu quero falar daquele momento e que 3 pessoas, amigos dele, que vai falar aqui no capítulo 2, no versículo 11, que ficaram sabendo e foram visitar, acusaram ele, mas a hora que eles chegaram, vendo tanto sofrimento, eles nem reconheceram o amigo. Então, eu vou falar os nomes, depois a gente vai ler. Aqui, Eliafaz, ele era um temanita. Ele foi o primeiro a falar com Jó. Após a perda dos seus filhos, as propriedades, ele acreditava que Jó já estava sendo castigado por Deus por causa dos seus pecados. Olha só. Bildade, um suíta, que também acreditava que Jó estava sendo castigado por Deus e argumentou que Jó deveria buscar a Deus e pedir perdão por seus pecados. E Zofar, um naamita, que foi o mais severo dos 3 amigos, que acusou Jó de ser um hipócrita e de estar escondendo os seus pecados. Os 3 amigos visitaram para confortá-lo, mas eles acabaram acusando-o de ser responsável por suas próprias desgraças. E Jó se defendeu, né? Ele se defendeu aqui, ele argumentando que não havia feito nada para merecer um castigo dessa natureza. No capítulo 11, irmãos, no capítulo 2, no verso 11, está escrito assim, ó, agora a Bíblia, agora a palavra. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar, Eliafaz, o temita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamita, e concertaram, juntamente vieram condoer-se dele e consolá-lo. E levantando-se de longe os seus olhos, não o conhecendo, levantaram sua voz e choraram, rasgando cada um seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó para o ar. Então era um costume da época, a pessoa rasgar a roupa, pegar terra e jogar na cabeça. Era uma forma mais expressa que tinha de mostrar todo o sentimento que ele estava fazendo, de se humilhar naquela época. Emerson, bom dia. Bom dia, Emerson, Edna, Pai do Senhor. E aí, irmãos, eles não conheceram o amigo. O amigo estava desfigurado, tudo cheio de ferida, raspando aquelas feridas com um caco de telha, sentado na cinza. E eles levantaram de longe os seus olhos, não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançando pó, poeira ao ar. E se puseram juntamente com ele na terra. Olha que coisa incrível, 7 dias e 7 noites, sem dizer nenhuma palavra, porque viram que a dor dele era muito grande. Só quero que você imagina isso na sua vida. Tamanha dor, tamanha sofrimento, o homem estava irreconhecível, cheio de ferida, da cabeça à ponta do pé. E eles foram lá consolar o amigo, mas eles acabaram o acusando, como eu li no começo, acusando. Você pecou. E o último ainda foi pior ainda, né? O Zofar. Você pecou e esconde os seus pecados. E Jó, irmãos, nesse momento ele estava tão fragilizado, tão desnorteado, que ele pedia para Deus
à morte. Tão ruim que ele estava. Eu fico vendo um sofrimento, a ponto da própria mulher falar, desconjura esse Deus seu, abandona e morre logo, some, para. Uma tristeza, irmão, perder tudo que tinha. Imaginar que Satanás em um dia fez ele perder todo gado, toda ovelha, carneiro, todos os filhos, todos morreram. Antes nem chegar a notícia de um, já chega o outro. E depois a doença, né? O que a gente tira? A gente vai tirar algumas lições daqui. Às vezes os seus amigos não têm como te falar nada, né? Não tem palavra para te falar alguma coisa que você está passando. De repente eles podem te acusar também. Você está sofrendo. Eles não sabem o que passa no coração da pessoa. Ninguém sabe o que a gente passa dentro da casa da gente, no nosso trabalho, na nossa vida. Aí você é pré-julgado, né, Célia? Eu estou lendo aqui em Jó, capítulo 6, versículo 14, fala assim: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Mesmo que aquele que não tem o temor do Todo-Poderoso, nós que temos o temor, nós que conhecemos esse Deus, devíamos ter compaixão daquele que não conhece, daquele que não tem